Fala aí pessoal, boa tarde, beleza? Tô aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Já vai se inscrever no canal, deixando o seu like, compartilhe e comente. Pessoal, vou fazer esse vídeo muito sério e importante, a pedido de amigos e clientes, falando sobre o porquê que o cilindro GNV explode. Vimos aí mais um acidente, galera, um acidente grave, né, onde comprometeu a integridade aí do proprietário do veículo, né? Foi um acidente feio. E a gente vai falar sobre isso aí, galera, com muita propriedade, tá? Primeiramente, a gente vai falar sobre o cilindro, como ele é feito, fabricação, até mesmo, galera, para a gente entender e fazer um comparativo aí dos acidentes que ocorrem por aí, tá? O GNV, ele é muito seguro, desde que as normas sejam respeitadas, galera. Vamos falar tudo nesse vídeo aí, beleza? Então, deixa o seu like aí e compartilhe, galera. Compartilhe esse vídeo o máximo de amigos que vocês puderem, beleza? Vamos pro vídeo? Pessoal, vou mostrar para vocês aí, tá? Um dos meus trabalhos na época da faculdade, tive a oportunidade de visitar uma fábrica de cilindro por duas vezes, uma como convertedor e outra como aluno de engenharia. Então fiz esse trabalho junto com os amigos, né, onde foi apresentado na época da faculdade, tá? Esse é um trabalho, pessoal, apresentado em horas, tá? Mas porém eu vou resumir muito, vou pegar só os pontos ali que é importante pra gente entender. Não vou entrar muito a fundo em partes técnicas, até mesmo para simplificar o vídeo aí, tá? Então foi um trabalho falando do cilindro, tá? Da fabricação, de alguns processos, dos processos de fabricação, né? Os testes, tá? Vou apresentar para vocês aí, tá? Fiz junto com a Daiane, com o Nilton e com o Rafael. Aí fizemos uma apresentação, tá? Da configuração aqui do equipamento no carro, tá? Isso aí eu vou passar, a parte de introdução também. Vou ser mais objetivo aqui, tá? Nós citamos algumas normas, pessoal, que tá aqui. Tá? Cilindro de gás de alta pressão, tá? Essa ISO. Colocamos a foto, né, dos porta-malas aí com os respectivos cilindros. Pessoal, falamos do reteste. Reteste não é, acho que nada, não é novo para ninguém, né? Precisa ser feito em cada 5 anos, né? De acordo com a NBR 12274, tá? A norma exige o reteste do cilindro a cada 5 anos de uso. Pessoal, vou explicar para vocês aí rapidamente também um processo de fabricação, né? A estocagem do material é um tubo laminado, né? Tem um estoque, né, de tubos onde é feito a coleta e amostra, né, a análise química. É um tubo, pessoal, é um aço, não é um aço simples, é um aço carbono, tá? Com a liga de cromo-molibdênio, tá? Isso aí para atingir algumas propriedades aí do material, né? Tem a serra, onde é feito o corte, né, desses tubos, onde determina o tipo e o tamanho do cilindro. Posterior é passado pelo laminador, né, para redução de espessura, relação de peso e volume, né, e alongamento do comprimento. Posterior, a serra novamente para corrigir o comprimento final. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, esse cilindro ele não tem costura, ele não tem solda, é um cilindro inteiriço. Depois eu vou mostrar para vocês aí a imagem ou o videozinho que a gente tem uma amostra na loja de um cilindro pela metade. Vou mostrar para vocês. Mas como funciona? Tem esse equipamento aí de indução, né? Essa indução ela é aquecida a 3.000 graus e tem um aquecimento das extremidades dos cilindros a 1.200, né? Onde prepara para o fechamento do cilindro. Posterior, tem essa máquina, chama spinner, né? O que acontece? Você passa pela indução, aquece, depois tem esses maçaricos aqui, onde mantém essa temperatura, e a ferramenta ela vai fechando, ela vai movimentando e fechando gradativamente o cilindro, tá? Vai movimentando e fechando o cilindro, a temperatura de trabalho em 1.200 graus, né? E tem um acúmulo, pessoal, quando há um aquecimento no aço, né? Tem aquelas carepas,
oxidações que tendem a ir para as extremidades do material, tá? E depois ela é expelida através de um jato de oxigênio. Tá? O processo do spinning, ele tem uns dois, pega as duas extremidades, porém uma fica aquele pescocinho, né, do cilindro aí, tá? Posterior a parte da usinagem, tá? Parte da usinagem, aonde é feita, né, a rosca para poder entrar a válvula do cilindro. Pessoal, um dos processos principais é um processo de fabricação é a têmpera, tá? É um processo de tratamento térmico. São dois tratamentos, a têmpera e o revenimento, né? A têmpera, o que acontece? Ele pega o cilindro após ele pronto, tá? Ele entra dentro de um forno e fica um determinado tempo, onde atinge uma temperatura, tá? Essa temperatura precisa estar bem homogênea, quer dizer, todo o cilindro com a mesma temperatura, tá? Tem uma norma para isso também. E ele é mergulhado posterior a um tanque de solução, tá? 90% água e 10% de têmpera solúvel. É um líquido para esse tipo de tratamento térmico. Pessoal, o tratamento térmico ele vai fazer o quê? Vai atingir uma determinada propriedade, o material, tá? A têmpera deixa o material muito rígido, muito resistente, porém muito frágil, quebradiço. Posterior à têmpera, entra o revenido ou processo de revenimento, tá? Onde há um pré-aquecimento, obviamente não na mesma temperatura, para alívio de tensões, pessoal. Ganho de tenacidade, né? A gente sabe que existe uma dilatação quando você é abastecido o cilindro por conta da pressão, e esse material não pode ser frágil, não pode ser quebradiço, tá? Por isso é feito o segundo tratamento, que é o revenimento, né? Evita trinca, distorções. Posterior ao cilindro, basicamente pronto, é feito alguns ensaios, tá? Para poder verificar verificar a estrutura do cilindro, ver se está apto para uso. É um ensaio de dobramento, ruptura hidráulica, tá? Depois eu vou botar aqui a foto de um cilindro rompido após o teste, tá? Os testes que eu presenciei, né? O cilindro estava rompendo entre 580 a 600 bar de ruptura, tá? Esse é bem longe da pressão de trabalho. Nós trabalhamos com 200 bar, o cilindro se rompe, né? Tá aqui acima de 500 bar. Pessoal, é bem distante aí, o fator de segurança ele é muito alto. Depois é feito um jateamento, né, para poder fazer a limpeza do cilindro. Tá? É feito um teste de dureza, então a gente tem a liga, né, do aço para atingir determinada propriedade, com a soma do tratamento térmico, né, é feito o cilindro que a gente utiliza aí. Tá? Ultrassom, galera, é um teste muito importante. Feita a inspeção visual, não tem como ver se há alguma trinca, alguma fissura interna no cilindro. Então é feito esse processo, né, de ultrassom, esse teste, para ver se tem alguma distorção, algum trincado interno no cilindro. Lembrando que todo o processo, tá, todos os testes é feito em cada cilindro, um por um. Dentro de um lote de cilindro é coletado alguns cilindros para poder ser deformado, né? Feito o teste de ruptura, vai fazer o teste de tração, né? O teste de dobramento, isso aí para poder ver a integridade do cilindro, né? Tem aqui a explicação como é feito o ultrassom, o teste de vazamento, então eles pressurizam, né? Pressurizam o cilindro, né? Para ver se tem algum tipo de vazamento. Tá? Repetindo, todos os testes é feito em cada cilindro, um por um. Aí tem todo aqui explicativo como é feito esse teste de vazamento, é pressurizado, né, da pressão de trabalho, uma parte com líquido. Olha só, tá vendo? Tá tudo explicativo aqui. Né? É feito o teste hidrostático, que é o mesmo teste que é feito no reteste, tá? Aqui, está explicando aqui direitinho, ó, mede a resistência individual de 100% dos cilindros, aplicando o teste 50% sem pressão de trabalho por 1 minuto. Tá? A pressão de trabalho que a gente está acostumado, 200 bar, e esse teste é feito
300 bar. Aí está tudo explicado aqui também. Depois é feita a tipagem, a gente coloca a data de fabricação, o ISO, a numeração do cilindro, né, onde tem naquele certificado. O repasse, né, a verificação da rosca, o repasse da rosca, onde é inserida a válvula de cilindro, né. Depois a lavagem, aspiração e secagem, tudo isso faz parte do processo. Pessoal, e a pintura? A pintura não é um processo simples, tá? Pessoal, acho a pintura como supérfluo. Na verdade, é uma das principais pontos, é a pintura onde tem aquela proteção superficial. A tendência do aço, né, em contato com o oxigênio, ela é oxidar, criar aquela ferrugem, e com o tempo há uma perda de material. Então a pintura é extremamente importante para ter essa proteção superficial. Tá? Depois tem a paletização e a expedição. Aí aqui cito algumas normas, tá? A parte da pintura, a gente especificou aqui também, explicou. Pessoal, a vida útil de um cilindro, né? Às vezes o cliente me pergunta qual a vida útil de um cilindro. Olha só, baseado na ISO 4775, é feita uma estimativa de 80 mil ciclos, né? Mas o que é ciclo? É simulando como se o cilindro abastecesse, esvaziasse, tá? 80 mil vezes no enchimento de 200 bar. Aí demos um exemplo aqui. Se um taxista realiza 3 abastecimentos por dia, vai dar uma média aí de 1.000, tá? 1.000 ciclos por ano. Quer dizer, aproximadamente 80 anos o uso de um cilindro. Não é para você colocar um cilindro hoje e não fazer reteste nunca contando com isso. Tá? Então, assim, por isso que é feito o reteste a cada 5 e 5 anos, para validar o uso do cilindro a cada 5 anos. E é muito importante respeitar essa norma, tá, do reteste. A gente vê muito cliente atropelando aí, fazendo um ano depois, às vezes 10 anos e não fez o reteste. Tá? Então tem todo esse procedimento, tudo isso que envolve segurança. Tá? E tem algumas especificações técnicas também, a capacidade volumétrica do cilindro, pressão de trabalho, dimensões, tá? Explicações técnicas do projeto, tá vendo? A gente colocou tudo especificado aqui, explicou tudo no trabalho. Né? Pegar desse ponto de prova aqui, né? Analisado, pessoal, quando pega alguns cilindros para fazer análise, né? Alguns testes, né? Acaba deformando propositalmente o cilindro, é feito esse tipo de ponto de prova, onde é analisado um ensaio de tração, tá? Para a gente ver a ductilidade, né? do cilindro, do material ali. Então, dependendo da propriedade do material, esse resultado aqui é diferente. Como, por exemplo, isso aqui parece um chiclete esticando, né? Quer dizer, o material está dúctil. O material frágil, que é quebradiço, faz a analogia de um biscoito. Não tem como se esticar um biscoito, você acaba quebrando. Então, esse resultado aqui, tá? Ele impacta diretamente para você determinar a propriedade do material. Tá? E tem alguns critérios técnicos aqui que eu vou acabar pulando. Tá? Especificações técnicas. Tá? É feito análise por elementos finitos, você faz algumas simulações por computador. Tá? Você faz a simulação do projeto num computador, faz simulação de ruptura pelo computador, através de softwares ultramente avançados. Tá? Aí eu tenho algumas características aqui, tá vendo? Para utilizar algumas ligas, tá? Material inferior, material superior, né? O material inferior acaba deixando a espessura do cilindro um pouco maior, né? E quando você usa materiais superiores, deixa um material mais resistente, então não precisa ter uma parede muito grossa, né, do cilindro. Se pegarmos alguns cilindros, existe diferença de peso de um para o outro. Pegar uns cilindros antigos, eles são muito pesados por conta do material. Tá? Então, esse material aí da Silbras, né, que a gente fez o trabalho, eu vou mostrar a foto para vocês aí. Ele é um material mais resistente. Tá? Tem um material superior, onde diminui o peso e aumenta a resistência do cilindro. A gente citou principais empresas na época, tá? Vou chamar a atenção depois, galera, disso aqui, ó. Vou explicar depois, vou mostrar a foto aí, vou comparar lá o acidente que aconteceu
com como deve se romper o cilindro. Vou explicar depois. Aí explica aqui sobre o tratamento térmico, tá? O resultado deles, eu já citei ele um pouquinho resumidamente. A gente falou do gráfico TTT, que é um gráfico de resfriamento, né? Existe uma velocidade de resfriamento com determinadas ligas, onde a gente precisa, tá, atingir determinada propriedade aí do material. Tá? Esse aí foi um trabalho resumido, tá? Resumi para vocês em poucos minutos e vamos dar continuidade ao vídeo. Pessoal, outro componente aí do GNV, né, tratando-se de segurança, é a válvula de cilindro, pessoal. Aqui é uma válvula simples, tá? Anti-horário abre, horário fecha, tá? Simples manuseio. Só que tem 3 pontos de segurança, tá? Vazão, pressão e temperatura, tá? Se tiver algum excesso de vazão por conta de um vazamento, né? Tem uma colisão, por exemplo, rompeu o tubo de alta, vai ter um excesso de vazão, ele acaba estancando, né? Limitando a passagem, né, do gás, a saída do gás do cilindro aí, tá? E dá tempo, né, se tiver oportunidade, de fechar a válvula de cilindro com segurança. Os outros 2 pontos, pessoal, tratando-se de pressão e temperatura, essa válvula de segurança aqui, tá? Isso não é parafuso, isso é uma válvula de alívio, tá? Tá aqui ainda na válvula, olha só, limite 110 graus ou 30 megapascal. 30 megapascal equivale a 300 bar. Então essa válvula rompe, né, com 300 bar ou a 110 graus em caso o carro pegue fogo. Tá? E eu já vi casos, pessoal, olha só, o pessoal arrancar por conta de vazamento, tá? Se essa válvula vazar por alguma razão, fadiga, normalmente, tá? Substitui a válvula. Há necessidade de substituir a válvula. Não é para tirar a válvula de alívio e botar um parafuso aqui, tá? Já vi isso acontecer. O pessoal também te retira o componente interno da válvula responsável pela alimentação de vazão. Ah, mas dá problema, então vamos tirar. Olha só, tá tirando a segurança da válvula, tá? Se, por exemplo, tiver um incêndio, exceder a pressão do cilindro, ele vai romper, né? A temperatura excessiva aqui também ele vai romper. Tudo isso por conta de segurança, pessoal. Então essa válvula de cilindro aqui, ela é extremamente importante. Pessoal, mostrei para vocês aí todo o processo de fabricação, os testes que são feitos, tá? Fiz esse resumo para vocês aí entenderem como é feito o cilindro e como é segura a utilização do GNV, tá? Outro detalhe, pessoal, e quem valida os cilindros não é a empresa que fabrica, é uma empresa terceirizada locada dentro da empresa. Fazendo uma analogia, nós adaptamos o sistema de GNV no carro dos nossos clientes e quem valida o nosso trabalho é o órgão de inspeção Inmetro, tá? Nós não podemos validar o nosso trabalho, então o nosso trabalho é avaliado pelo Inmetro. E pessoal, é tudo muito seguro e a pergunta está aí, né? Por que o cilindro ele explode? Pessoal, a resposta é o seguinte: mau uso, tá? Oxidação no cilindro. Você pode perceber, olha só, o cilindro tem essa proteção superficial, né? Essa pintura aqui que protege contra oxidações, contra ferrugem, tá? Cilindro muito exposto, tá? Então, assim, existe esse cilindro aqui está dentro do porta-malas, né? Não está exposto a chuva, a sol, então tende a durabilidade dele, né, aumentar. Douglas, mas é perigoso o cilindro externo? Não, desde que preserve esta pintura. Então você tem um cilindro que é por baixo, não tem problema, o cilindro está dentro de uma caçamba, mas a gente vê aí, o pessoal carrega as coisas, às vezes arranha muito e acaba oxidando, e com essa oxidação, pessoal, o cilindro ele perde material, tá? Então, por conta de uso, tem uns processos do reteste em 5 em 5 anos. Mostrei para vocês também a válvula de segurança, muitas vezes a válvula é burlada, aquela válvula de segurança na válvula de cilindro, ela é substituída por um parafuso. Então, pessoal, tudo isso acarreta risco para o usuário,
tá? Cilindros que são descartados no reteste voltam a ser utilizados. Então tudo isso, pessoal, propicia esse tipo de problema que a gente está presenciando aí, tá? Esse último acidente em particular, a gente vê muita oxidação no cilindro, nitidamente é um cilindro velho. Então, o que ocorre? Fez o reteste, reprovou, o cilindro precisa ser descartado, ele não pode voltar para uso, tá? O que pode acontecer, o cliente leva o cilindro, né? Porque o cilindro é dele, vende por um ferro velho, o ferro velho não entende de segurança, não entende de pressão e acaba, pessoal, voltando esse cilindro aí a ser comercializado novamente, né? E isso é muito, mas muito perigoso, tá? Desconfie de preço barato, pessoal, tem um valor agregado aqui na venda do cilindro que não é barato. Então você vê, mas ali é baratinho, eu tenho um cilindro aqui jogado no chão. Então, pessoal, fuja do baratinho, senão é um risco muito grande para a segurança de vocês. Pessoal, vou colocar aqui uma foto de como o cilindro é projetado quando tem uma ruptura, tá, no cilindro. Vou botar a foto aí, mostrando para vocês. Olha só, pessoal, abre uma espécie de uma fenda no cilindro, tá? Para não ter aquele efeito granada, né? No caso de ruptura, partes do cilindro nos dispararem aí. E a gente pode perceber nesse acidente que aconteceu, né? Até entre outros também, tá a foto aí também mostrando para vocês como o cilindro ele está. Então o cilindro está todo enferrujado, todo oxidado, tá todo o seu material comprometido. Dá uma olhada aí. E o reteste é um procedimento extremamente importante para a segurança do usuário, tá? 5 em 5 anos, já citei isso aí no vídeo, 5 em 5 anos é necessário fazer o reteste para validar a utilização dele por mais 5 anos. Esse é um processo, pessoal, que precisa ser seguido. Pessoal, uma orientação que a gente dá, e até particularmente eu faço, é o seguinte: eu sei que meu carro está legalizado, sei que o cilindro é íntegro, tá? Mesmo assim eu não fico próximo do veículo, porque eu não sei como está a situação do veículo ao lado, tá, pessoal? Então a recomendação, quando for abastecer o teu carro, fica na parte da frente, tá? E você, como eu disse, pode confiar no seu carro, mas a gente não sabe como está o carro do carro abastecendo ao lado, se está vistoriado, se também está com o reteste em dia, se toda a documentação tem dia, tá? Para evitar uma série de problemas. É uma recomendação que a gente dá aí, beleza? Falando especificamente do acidente que ocorreu no Rio de Janeiro essa semana, né? Alguns me perguntaram: pô, Douglas, será que tem a ver porque ele abriu o porta-malas e tinha um vazamento, aí entrou ar, esse tipo de coisa? Não, galera, não tem a ver, tá? Foi uma fatalidade. Ele abriu o porta-malas e o cilindro naquele momento explodir. De qualquer forma, abrindo ou não o porta-mala, ia acontecer esse fato aí, tá bom? Outra coisa, me perguntaram, foi por conta do posto, excesso de pressão do posto? Então, pessoal, olha só, para vocês entenderem, né? Eu mencionei lá, aqui no vídeo, na apresentação, né, que o cilindro ele vai se romper acima de 500 bar, tá? Eu presenciei alguns testes, ele rompia 580 até 600 bar nesse intervalo aí. Então, dentro do cilindro íntegro, a pressão de trabalho está muito longe da pressão de ruptura, tá? A válvula de segurança também, a 300 bar, ela abre, né, acaba eliminando essa pressão, excesso de pressão interna. Então tem todos os fatores de segurança, tá? Permitido por lei, o posto deve aplicar uma pressão de 220, a pressão máxima de 220 bar, tá? Existem alguns postos que extrapolam a pressão, colocam 230, 240. Não é o caso de explodir o cilindro, também não é recomendado, tá? Não é recomendado porque a norma não permite, ponto, tá? Mas não é o caso, meu cilindro é de 15, pegou 16, ele vai explodir por conta disso. Não é nada disso. Só procura, pessoal, abastecer num lugar de confiança, principalmente fazer instalações em lugares que são credenciados pelo Inmetro, evitar, fundo de quintal, cilindro jogado, esse tipo de coisa, entendeu? Então,
procura sempre uma oficina homologada pelo Inmetro, uma oficina de referência, que tem bons profissionais que zelam pela sua segurança, tá? Uma das recomendações para vocês aí. É isso aí, pessoal, mais um vídeo para vocês, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que vocês puderem. Deixe seu comentário, se tiver alguma dúvida eu respondo para vocês, beleza? Não esqueça, like, compartilhe, comente, AutoSul, sempre na frente. Um abraço.